graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma honra sempre poder compartilhar da mensagem, da palavra. Não me canso de falar todas as vezes ao qual eu subo a este altar, ao qual eu venho trazer algo da parte do Senhor, de que é uma honra, um privilégio, falar e poder vivenciar esta palavra. Uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que transforma, uma palavra que muda vidas. Uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos enche, que nos dá vigor. Esta palavra, palavra viva, palavra eficaz. É uma honra sempre poder proclamar e falar do amor de Cristo. Eu não me canso de falar, porque isso queima, isso arde, isso queima nos nossos corações quando nós sentimos esta presença, quando nós nos enchemos desta palavra e fazemos dela algo sem medidas nas nossas vidas. É sempre uma honra e um prazer muito grande poder compartilhar com os irmãos. E eu quero que você, nesse momento, para darmos continuidade à nossa adoração, agora através da palavra, ouvindo a palavra, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações esta noite, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35. Você que está aí com a sua Bíblia, abra ela, vamos meditar nesta palavra, naquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração esta noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para cada um de vocês que aqui estão, a cada um de vocês que estão na sua casa, no seu lar, onde quer que esteja. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar algo ao seu coração esta noite. Ele tem preparado esta noite, Ele tem preparado este momento para você que aqui está, porque Ele quer falar ao seu coração. Então esteja com seu coração preparado, abaixe as suas armaduras, se desarme, não endureça o seu coração, mas prepare ele, amoleça ele para que esta semente, esta palavra, ela venha cair em solos férteis, em solos preparados, em solos que estão sedentos por uma semente que traz vida, e que traz vida em abundância. No livro do profeta Isaías, no versículo 3, se você não está com a sua Bíblia, pode acompanhar aqui nos televisores. Isaías capítulo 35, vamos ler o verso 3 e 4 e meditar nesta palavra. Diz assim: fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de corações temerosos: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra do profeta, ao qual vivia um contexto conturbado, né? Aqui no capítulo 35, nesses versículos, começando do versículo 1, esse capítulo ele traz um refrigério, ele traz um oásis, um paraíso para aqueles israelitas, para aquele povo, para aquela nação que já vinha sofrendo perseguições, que já vinham sofrendo opressões. E no capítulo 34, nós podemos ver no capítulo anterior que o Senhor falava através do profeta sobre destruição, sobre aquilo que Ele iria fazer com aquela nação. Então lá no começo do capítulo 34 ele já diz: venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há, ouçam as minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações, está furioso com todos os seus exércitos, Ele as destruirá por completo, e eles as condenará à matança. Esse povo estava vivendo um momento já de juízo da parte do Senhor. E no próximo capítulo vem um consolo, vem um refrigério, uma esperança para aquele povo. No capítulo 34 fala da destruição, mas no próximo capítulo abre uma visão e um deserto florescendo. Abre uma esperança na alma daquele povo, florescendo no deserto. Uma esperança. Deus fala a um povo que perdeu a força para lutar, a firmeza para caminhar. É por isso que ele, através do profeta Isaías, ele traz essa esperança para aquele povo no meio daquela conturbada opressão. Ele vem trazendo esperança, um povo que já estavam cansados, um povo que já estava com as mãos fracas, já não aguentavam mais os seus joelhos fracos, não aguentavam mais caminhar, já não tinham mais firmezas. Suas mãos frouxas simbolizavam a incapacidade de agir ou trabalhar, uma exaustão física, uma exaustão às vezes mental.
E quem de nós não passamos por isso hoje, irmãos? O nosso cenário um pouco diferente daquela época, mas muitos de nós vivemos opressos, vivemos fracos, vivemos cansados, a nossa mente cansada, o nosso corpo cansado, notícias que vêm de todos os lados, bombardeando a nossa mente, nos desmotivando a caminhar. Esse povo também estava passando por essa mesma situação, não viam saída, e muitas vezes nós também não vemos saída, mas o Senhor está mostrando que Ele é um Deus que faz, que Ele é um Deus que está dando esperança naquele deserto, florescendo no meio daquele povo, mesmo eles estando passando por uma dificuldade, mesmo sem forças para lutar, mesmo sem a firmeza para caminhar. E essas mãos frouxas simbolizavam isso, essa incapacidade, essa fraqueza, uns joelhos vacilantes, simbolizando um medo, uma insegurança que nos faz tremer e querer desistir. Quantas vezes os dias maus vêm, quantas vezes as coisas ruins acontecem e nós teremos desistir. Quantas vezes, da mesma maneira que estava acontecendo com aquele povo, acontece nos nossos dias de hoje, nós queremos desistir das nossas lutas, da nossa caminhada, porque nós não vemos mais saída. Olhamos para todos os lados, olhamos para o governo, olhamos para tudo e nós não vemos saída. Ficamos desmotivados, ficamos fracos, sem reação, porque nós não sabemos muitas vezes a quem nos apegar, nós ficamos perdidos, sendo que nós temos um Deus tão grandioso e poderoso. Mas nós ficamos como esse povo, fracos, de joelhos cansados, sem ânimo, sem vontade, sem desejo em continuar e prosseguir. Mas eu tenho uma palavra ao seu coração esta noite. O Senhor tem algo para falar a você. E a pergunta que Ele faz é como continuar quando o deserto das nossas vidas seca as nossas forças. Quando e como continuar nesses desertos que muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia. Como continuar nessas batalhas? Como continuar no meio de um deserto, no meio de uma aflição, no meio de uma perseguição? Eu faço essa pergunta a você, irmão. Reflita dentro de você, como você vai continuar no meio desse deserto, onde as suas forças estão se secando, onde suas forças estão se esgotando. Como nós podemos continuar? E a resposta está na palavra. A resposta está nesses 2 versículos tão profundos. Versículos esses ao qual nós meditamos e entendemos a profundidade daquilo que o Senhor quer falar para aquele povo e fala aos nossos corações até hoje. Primeiramente, Ele traz uma ordem divina no primeiro versículo, no versículo 3. Ele diz: fortaleçam e firmem. Uma ordem. Deus dá uma ordem para aquele povo. Fortaleçam as suas mãos, essas mãos frouxas. Às vezes o cansaço espiritual muitas vezes nos faz abandonar as nossas ferramentas de fé, ferramentas de lutas, as nossas orações, a leitura da palavra. Muitas vezes nós apostatamos até mesmo da nossa fé. Esse cansaço das nossas mãos nos traz esse cansaço espiritual. E muitas vezes, no meio deste caminhar, no meio desse trajeto, as nossas forças vão se esgotando e muitas vezes nós apostatamos da nossa fé. Nós vamos desistindo das nossas ferramentas ao qual o Senhor deixou para cada um de nós, que é orar, que é buscar na sua palavra, que é interceder, que é jejuar. E nós esquecemos que nós temos esta autoridade ao qual o Senhor nos entregou. Nós temos ferramentas para nos ajudar nesta caminhada, neste deserto. Nós temos ferramentas ao qual o Senhor entrega nas nossas mãos e nós não usamos elas. Vivemos com as mãos fracas, com os joelhos cansados. Abandonamos as ferramentas ao qual o Senhor entrega nas nossas mãos. E Deus ordena esse esforço mútuo. Não é somente você, mas um apoio também comunitário. Uma palavra para levantar as mãos e interceder, juntar com os nossos irmãos e batalhar as nossas guerras, as nossas feridas. Não é uma batalha muitas vezes de você lutar sozinho, mas é entender que há pessoas que podem te ajudar nesta caminhada também. É entender que há pessoas do seu lado que podem te ajudar, que podem pegar as suas ferramentas e também ajudar você na sua batalha, no seu deserto. É uma batalha comunitária. Não é somente você. Não é somente você querer fazer tudo com a força do seu braço, mas é reconhecer que você também depende da ajuda, depende da ajuda de Deus, depende da ajuda de um irmão capacitado, um irmão orientado, vivo, cheio da palavra de Deus. São de pessoas assim que nós precisamos.
é fortalecendo com os nossos irmãos, é fortalecendo a nossa fé, é firmando os nossos joelhos, que muitas vezes estão vacilantes, muitas vezes estão fracos, não conseguem prostrar diante do Senhor, dobrar os joelhos e buscar a face do Senhor para lutar as nossas guerras conosco, lutar as nossas batalhas conosco. Estamos com os joelhos fracos, joelhos vacilantes, sem reação. E esses joelhos vacilantes que muitas vezes não se dobram, mas que tremem com o futuro. Então firmá-los é um ato de adoração e decisão. Significa voltar a ficar de pé, firmar os nossos joelhos, dobrar em adoração ao Senhor, confiar e entregar que nós somos dependentes dEle. É algo para o futuro, mas nós ficamos temendo aquilo que o futuro tem a nos esperar. Nós ficamos com medo, nós ficamos com temor, e não firmamos os nossos joelhos. Nós ficamos tremendo com medo daquilo que vai acontecer, e não confiamos naquele que já conhece o nosso futuro, aquele que já conhece o nosso caminhar, aquele que já conhece aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Nós não confiamos mais em Deus, preferimos confiar em homens, preferimos confiar em nossas próprias riquezas. Mas como acabamos de cantar uma canção, sem a presença do Senhor, nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada sem esta presença. É no nosso dobrar ao joelho, é o reconhecer o Senhor como nosso suficiente Salvador, aquele que luta as nossas batalhas conosco, nos nossos desertos. E essa força, ela não vem de nós, mas da decisão de confiar no que Deus nos prometeu. Mesmo com as pernas tremas, mesmo tremendo as pernas, mesmo cansados, mesmo fadigados, é confiar, é acreditar que o Senhor tem preparado algo maior nas nossas vidas, que o Senhor tem algo que surpreende as nossas expectativas, naquilo que o nosso contexto econômico, o nosso contexto espiritual muitas vezes nos colocam. É confiar naquele que sabe de todas as coisas, que conhece a minha e a sua vida. É crer naquilo que Ele tem preparado, naquilo que Ele tem para a sua vida, para você caminhar com os joelhos sustentados na palavra de Deus. É acreditar aí e não temer. E esse milagre, ele não precisa de clima favorável. Ele acontece no deserto das nossas almas. E o primeiro passo para o renovo é fingir força. Não é fingir as nossas forças, mas é admitir a fadiga diante de Deus. Não é admitir que nós estamos fortes, não é admitir que nós somos fortes, mas quando nós estamos nesse ato de cansaço, de fadiga, de joelhos vacilantes, de mãos fracas, é confiar e acreditar. Não é fingir que somos fortes, mas é admitir diante de Deus que nós precisamos dEle. É admitir diante de Deus que sem Ele nós não somos nada. É admitir diante de Deus que nós precisamos e necessitamos da sua boa mão nas nossas vidas. É admitir, confiar, crer naquilo que Ele tem para as nossas vidas, no nosso caminhar com Ele, na nossa vida de entrega a Ele. Não vamos fingir que somos fortes, mas vamos admitir a nossa fraqueza diante de Deus. E Isaías, ele não ignora a realidade da exaustão daquele povo. Nós também não podemos, negar, ignorar as nossas realidades, de muitas vezes cansados, oprimidos, fracassados, muitas vezes cansados, com as mãos foscas, ou muitas vezes mãos cansadas, que é o que fala, que é a incapacidade de agir. Muitas vezes nós estamos sem capacidade de agir, sem reação para agir nas nossas vidas, no nosso cansaço, na nossa fadiga diariamente. Então os nossos joelhos trementes falam da perda de sustentação. E aqui o texto, ele reconhece o caminho espiritual e emocional que nós podemos esgotar até o ponto de paralisar, ao ponto de nós paralisarmos e não termos reação para nada. Ele não ignora a realidade. O profeta não ignora a realidade que estava acontecendo, mas ele, no meio de uma guerra, no meio de tudo aquilo que eles estavam passando, de toda a opressão, de cativeiros e tudo aquilo que nós passamos, havia um sinal de Deus, que havia uma promessa, e esta promessa estava sendo cumprida, e iria se cumprir no meio daquele povo. O Senhor estava prometendo algo no meio do deserto, no meio daquela luta que eles estavam passando. E não é diferente para cada um de nós.
no meio das nossas lutas, no meio das nossas batalhas, o Senhor tem uma promessa para a vida de cada um de nós. O Senhor tem uma promessa sobre as nossas vidas, mas nós não podemos fraquejar, nós não podemos vacilar, ficar vacilantes. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que buscar, usar as ferramentas ao qual o Senhor nos entregou, que é a oração, que é a nossa fé em Deus, que é buscar a face dEle, que é dobrar os nossos joelhos diante dEle e entregar totalmente as nossas vidas e falar: Pai, eu sou dependente de Ti, o que eu fizer, meu Deus, eu dependo da Tua direção, o que eu for fazer, Pai, eu preciso que o Senhor me direcione, não deixe eu fazer pela minha própria vontade, mas pela vontade do Senhor. Pela vontade que o Senhor tem colocado na minha vida e não a minha vontade. O Senhor tem uma promessa, Ele tem promessas. Então nós podemos muitas vezes nos esgotar, mas nós não podemos chegar ao ponto de ficar paralisados. O segundo ponto, ele traz uma mensagem para os desalentos e uma presença que acalma. Dizeis aos desalentos o coração, no versículo 4. O medo é uma questão de coração. E a palavra original, pessoas com coração apressado, ansiosas. Aquela ansiedade que faz o coração bater fora do ritmo, tentando fugir do ritmo e tentando fugir de um perigo que nem sempre é visível. Então o Senhor diz: dizei para aqueles que estão desalentos, que estão com medo, que estão, meu Deus, com muitas vezes um coração acelerado, ansiosos com o que há de vir, ansiosos com as coisas a fazer, ansiosos com a conta que que você tem que pagar amanhã, ansioso com algo que você tem que fazer amanhã. Nós devemos firmar os nossos olhos no Senhor. Nós não devemos ficar ansiosos, nós devemos ficar presente e não fugir de um perigo que nem sempre é visível, porque nós ficamos fugindo de algo que muitas vezes nós não estamos nem vendo, fugindo de algo invisível, fugindo de algo que sequer nós nem sabemos se vai acontecer. Nós ficamos gerando expectativas, gerando ansiedades, medos, e não dependemos de Deus. E ele diz: sede fortes, não temais. Aqui não é um conselho otimista e um conselho barato, mas é uma ordem baseada em fato. O nosso Deus, Ele está nos ordenando: sejais fortes, sejam otimistas, não temas aquilo que vocês vão viver, porque há um Deus, há um Senhor no céu zelando pela minha e pela sua vida, há um Deus que está guardando, que está protegendo o seu caminhar, que está te dando forças, que está buscando, que está te entregando ferramentas, está te direcionando. Então sede fortes, sede fortes. A batalha está difícil, sede fortes. Não temas, há um Deus poderoso ao seu lado. Por mais que você muitas vezes ache que Deus te esqueceu, por mais que muitas vezes você ache que Deus não está olhando para você, Ele continua do seu lado. Mas Ele precisa que você reconheça que você é dependente dEle para a sua vida, que você depende da bondade, da misericórdia do Senhor todos os dias na sua vida. Nós dependemos. Para sermos fortes, nós não devemos temer. Isso é um conselho para as nossas vidas. Não é algo banal ou um conselho otimista, não, mas é uma ordem que o Senhor nos dá. O vosso Deus, a própria palavra fala: eis que o vosso Deus é Ele, é o Senhor, o próprio Deus, que nos orienta, que nos dá força, que nos capacita. E o foco na presença, não no problema. Muitas vezes nós focamos nos problemas, aquilo que há de acontecer, ou aquilo que ainda nós imaginamos que vai acontecer, geramos problemas antes mesmo de acontecer. E aqui ele nos mostra que nós devemos focar na presença de Deus. Nós devemos estar focados naquele que é presente nas nossas vidas, e não focar nos problemas, naquilo que ainda há de vir. Não, foque na presença do Senhor, não no problema. O deserto ele não mudou, mas o nosso Deus chegou ao deserto. O seu deserto por muitas vezes ainda não tem mudado, mas o Senhor tem chegado junto com você no seu deserto.
Ainda você está passando pelo vale, pela tribulação, no deserto, na sequidão, mas o Senhor está chegando no seu deserto hoje, meu irmão. Ele está com você. O Senhor, Ele está com você no seu deserto. Então não foque no seu problema. Não foque naquilo que te tira a paz. Foque na presença do Senhor. Porque o seu deserto não mudou, mas o Deus, Ele está se achegando. Ele vai chegar com a sua presença no seu deserto. E esse medo, ele só tem poder quando nós esquecemos de quem está do nosso lado. Esse medo que nos afronta, esse medo que nos causa tensão, que nos causa falta de paz, só acontece quando nós esquecemos a quem está do nosso lado. Quando nós esquecemos um Deus que nós servimos, um Deus que é capaz de todas as coisas. É só quando nós esquecemos quem está do nosso lado, que esse medo toma de conta das nossas mentes, toma de conta das nossas vidas. Porque se nós esquecemos do Deus vivo, poderoso que nós servimos, que nós adoramos, que nós o louvamos, aí sim esse medo vai tomar de conta da sua vida, as preocupações vai tomar de conta da sua vida, e tudo aquilo que você tem passado, isso sim vai tomar de conta. Mas a partir do momento que você confiar, a partir do momento que você souber quem está do seu lado, aí sim você vai ver grandes coisas do Senhor na sua vida. Você vai ver o deserto sendo deixado de lado, o deserto passando, e você irá desfrutar de coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus. Então não deixe esse medo tomar de conta da sua mente, não deixe este medo roubar a sua paz, não deixe que este medo venha fazer com que você esqueça quem batalha as suas lutas com você. Não deixe que este medo venha roubar a sua identidade em Cristo, a sua identidade, quem você serve, um Deus grandioso, um Deus exaltado, maravilhado. Não deixe que este medo venha te roubar, não deixe que este medo venha te confundir, mas nós sabemos que Ele está do nosso lado. Nós não tememos porque o cenário mudou, mas porque a nossa companhia é outra. Muitas vezes nós não tememos as mudanças de cenários, mas muitas vezes a nossa companhia tem sido outra. Nós temos colocado outras pessoas, outras coisas como nossa companhia no nosso caminhar, e temos deixado de lado a presença de Deus. Temos buscado somente o nosso próprio entendimento, somente a nossa própria força, aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, e esquecemos. Então esse medo, nós muitas vezes não tememos eles porque mudou um cenário nas nossas vidas, não. É porque muitas vezes também nós estamos colocando outras coisas no lugar do Senhor. Nós estamos colocando companhias que não nos acrescentam em nada, que não nos levam a lugar nenhum. Temos substituído a presença do Senhor por outras coisas, por bens materiais, por tantas outras coisas que o mundo oferece. Temos substituído e temos deixado esses medos, essas aflições, esses cenários que nos rodeiam tomar de conta da nossa mente, da nossa fragilidade, dos nossos cansaços das mãos, das nossas fraquezas, dos nossos joelhos, e nos vamos paralisando, ficamos sem reação. E muitas vezes pode acontecer como aquele povo que não sabia mais o que fazer. Quantas vezes nós procuramos resposta, nós buscamos entender o cenário que vem passando, a situação que nós estamos passando, mas nós queremos entender isso com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força. Nós não buscamos entregar essa necessidade, essa ansiedade nas mãos do Senhor. Nós queremos entender por que tal coisa não está acontecendo assim, por que o governo está fazendo assim. Irmãos, confie em Deus, faça a sua parte, não vacile, não reclame, não murmure. Dobre os seus joelhos, coloque-se na presença de Deus, fortaleça os seus joelhos em oração, fortaleça as suas mãos para ficarem em pé, para serem de intercessão, de clamar, de louvor. Não fraquejem, mas levantem as suas mãos,
dobrem os seus joelhos. E há uma promessa. No versículo 4, na parte B, há uma promessa. A vingança do Senhor, uma retribuição e a salvação. E essa vingança, ela vem a retribuição de Deus. Então, quando nós nos sentimos injustiçados pelas circunstâncias, ou feridos pela vida, Deus assume a nossa causa. Quando nós nos sentimos injustiçados, como nós queremos fazer vingança com as nossas próprias mãos, queremos fazer, pagarem pelo aquilo que nós estamos sendo injustiçados, por aquilo que nós estamos passando. O Senhor nos mostra que há uma retribuição. E quando esses sentimentos de injustiça, pelas circunstâncias, por aquilo que a vida nos causa, Ele nos mostra que Ele está na nossa causa. O Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor está cuidando das nossas causas. O Senhor está cuidando dos nossos problemas. Está cuidando dos nossos anseios. Mas para isso nós temos que nos voltarmos a Ele. Nós temos que confiar nele. Entregar as nossas petições, as nossas orações diante de Deus. E confiar nele. E não querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não. Não querer fazer vingança. Porque a vingança de Deus é diferente. A vingança de Deus, ela não é um ódio que nós carregamos, mas é justiça, é uma justiça divina. Ele corrige o curso das coisas. A vingança de Deus, ela é justiça, não é ódio, não é rancor nos nossos corações, porque nós queremos vingar, nós queremos pisar, nós queremos maltratar. Mas a vingança de Deus é totalmente diferente. Ele usa formas diferentes. Ele corrige o curso das coisas, o caminho. Ele corrige tudo aquilo que ele tem que fazer. Tem que mudar cursos, ele muda os cursos. Ele tem que mudar o caminho que você vai passar, ele muda. É diferente. Não é querer maltratar, não é querer ter ódio, não. É uma vingança diferente da nossa. Não é uma vingança motivada por nossos ódios, por nossa ira, não. Esta justiça é uma justiça divina, uma justiça correta, sem ser excessiva ou baseada nos nossos erros. Não é baseada nos nossos erros, uma justiça baseada naquilo que nós achamos que é certo, não. É uma justiça correta, uma justiça divina de Deus. Esta é a vingança que o Senhor quer nos mostrar, a retribuição desta promessa, nesta palavra que Ele está trazendo para mim, para você nesta noite, que há algo para florescer no meio do seu deserto, que a sua alma está florescendo no meio do seu processo, daquilo que você está passando. O Senhor quer trazer um refrigério no meio deste deserto, deste problema que você está passando. Ele quer trazer um refrigério, uma paz no seu coração. Está difícil, não está fácil, a economia está descendo de mal a pior, mas o Senhor está cuidando de todas as coisas, e Ele quer que somente você confie nele. No meio desse caos, Ele quer trazer um refrigério, Ele quer trazer um alívio para a sua alma. Ele quer florescer um paraíso, um oásis, algo tremendo, algo poderoso. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio das dificuldades. Ele quer refrigerar a sua alma. Ele quer tratar, Ele não vem baseando nos nossos achismos, não. Baseando em coisas que nós achamos, não. O Senhor, Ele baseia naquilo que é justiça, que é correto, que é divino. Então Ele vem e nos salvará. E o clímax aqui, ou o ponto mais alto, destes versículos, é que Deus nos permite o deserto. Que o Deus que permite o deserto é o mesmo Deus que nos traz ribeiro no deserto. O mesmo Deus que nos permite passar por dificuldade. O mesmo Deus que nos permite passar por tribulações. O mesmo Deus que nos permite hoje passar por dificuldade financeira. É o mesmo Deus que vai trazer ribeiro no meio do seu deserto. Que vai trazer refrigério no meio do seu deserto. Que vai trazer esperança no meio do seu deserto. É o mesmo Deus. Ele te coloca nesse deserto para você aprender. Mas Ele também coloca aquilo que vai refrigerar a sua alma. Que vai te trazer acalento. Vai te mostrar a saída.
Esse é o mesmo Deus que permite o deserto nas nossas vidas. É o mesmo Deus que vai trazer um ribeiro nas nossas vidas, no meio do deserto, no meio das nossas aflições. Lá em Isaías 43:19, Isaías fala também: vejam, estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor está falando que mesmo a situação não estando contrária, mesmo aquilo que você está passando não está condizendo com aquilo que o Senhor está mostrando, Ele está falando: eu estou agindo na sua vida, eu estou agindo em seu favor, eu estou agindo e você não está percebendo. O Senhor está trabalhando no secreto, Ele está trabalhando, mas então não fraqueje, não fique com as suas mãos vacilantes, com os seus joelhos vacilantes, não, com as suas mãos fracas. Confie, porque eu estou trabalhando e eu estou abrindo caminho no deserto, eu estou abrindo rios no ermos. Eu estou trazendo provisão na sua vida. Eu estou trazendo refrigério na sua alma. Eu continuo trabalhando, o Senhor diz. Ele continua fazendo coisas novas. Mas nós ficamos nos apegando às circunstâncias, àquilo que está acontecendo no meio do nosso contexto. E esquecemos que temos um Deus poderoso, assim como aquele povo que se virava para Deus todas as vezes. E não é diferente de nós, irmãos. Quando as coisas estão tudo bem, nós esquecemos de Deus, esquecemos das bênçãos, esquecemos aonde o Senhor nos tirou, esquecemos aonde Ele nos colocou, colocamos como se fosse o próprio mérito nosso, como se fosse algo que você conquistou sozinho. Aí quando as coisas arrocham, nós não queremos pagar o preço, nós não queremos abrir mão de muitas coisas, não queremos viver em santidade diante de Deus, não queremos buscar a presença dEle. Deus não é um Deus limitado pelo passado, e as suas intervenções, elas são sempre progressivas. A promessa é que o deserto se tornará em lagos, e o lugar de chacais, lugar de desolação, lugar de abandono, lugar de ruína, lugares onde estão desabitados, lugar onde hoje pode ser morte e luto. O Senhor está trazendo erva e juncos, vida, está trazendo restauração, está trazendo submissão, Ele está trazendo dependência de Deus. Em lugares que hoje se tornam desertos, a promessa do Senhor é que Ele está trazendo rios no meio do ermos, lagos, lugares onde há desolação, onde nós achamos que há abandono, onde nós achamos que acabou, que não há mais como fazer, locais onde não há mais habitação, onde a morte já está à porta, o luto. O Senhor está falando: eu estou trazendo erva, eu estou trazendo junco, eu estou trazendo vida, eu estou trazendo restauração, mas eu preciso de sua submissão perante a mim. É isso que o Senhor está falando. No seu deserto, onde você está vendo morte, onde você está vendo luto, onde você já não vê mais saída, Ele está falando: eu estou trazendo ervas, eu estou trazendo lagos, riachos, rio no meio do ermo, eu estou abrindo caminhos para você. Então não desanime, não fraqueje, não deixe suas mãos fraquejarem, seus joelhos vacilarem, não. Confie no Senhor. Confie nele, confie naquilo que Ele tem para a sua vida, confie que Ele está com você no seu deserto, confie que Ele vai te ajudar nesta batalha, que Ele vai te ajudar nesta luta, confie que Ele está caminhando lado a lado com você. Confie no Senhor. A sua dor não é o final, ela não é o final para aquilo que você acha. A sua dor é o cenário onde Deus vai operar a maior maravilha que você está esperando. É no meio da sua dor, é no meio da sua fraqueza, é no meio do seu coração dilacerado, é onde o Senhor quer operar grandes coisas, as maiores maravilhas no meio da sua vida. É na sua dor. Então não ache que vai acabar, não ache que este deserto vai acabar com a sua vida, não ache que o deserto que você está vivendo hoje, ele não vai passar, não. O Senhor quer operar na sua vida, o Senhor quer fazer milagre na sua vida, e Ele está te ensinando no deserto, para quando você passar, você lembrar de quem te tirou do deserto, para quando você sair desta situação, você lembrar que foi um Deus poderoso, um Deus que é
galardoador. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é amoroso. Então, onde há deserto na sua vida hoje, Deus promete abrir mananciais. Ele não apenas envia ajuda, Ele não apenas envia somente a sua ajuda, não. Ele vem pessoalmente para socorrer as nossas vidas. Ele vem pessoalmente para socorrer a minha, a sua vida, para socorrer o seu povo da sua opressão. Ele vem pessoalmente. Ele não somente envia a sua ajuda, Ele não envia somente as suas promessas, mas Ele vem para nos socorrer. O Senhor, Ele cria caminhos onde há estrada, onde não há estrada. O Senhor, Ele cria fontes onde nós olhamos e só vemos sequidão. O Senhor cria provisão onde você olha e fala: eu não tenho de onde tirar, eu não tenho para onde ir. Mas Ele nos mostra, Ele cria caminhos, Ele cria estradas, Ele cria caminhos onde nós não vemos o lugar para passar, lugares onde nós não vemos sequidão. Ele cria rios, Ele cria mananciais de águas. O Senhor, Ele cria tudo isso. Ele nos dá força, Ele nos dá a direção. E nós só olhamos e vemos deserto. Nós só olhamos e achamos que esse deserto nunca vai passar, que essa situação difícil nunca vai acabar. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, e só sabemos murmurar e reclamar, achando que nada vai mudar, que as nossas vidas só têm a piorar. Mas o Senhor nos fala esta noite que Ele está no meio das nossas vidas, Ele está no meio do nosso deserto, mas nós não podemos fraquejar. Ele fala para o seu povo: fortaleça. Ele envia o profeta e fala: fortaleça os de mãos fracas, fortaleça os de joelhos cansados. Fortaleça, esse é o nosso papel como cristãos, como homens e mulheres de Deus, é fortalecer os que estão cansados, é fortalecer os que estão oprimidos, é fortalecer aqueles que muitas vezes já desistiram de tudo, que já olham e falam assim: eu não consigo mais, eu não tenho forças mais. O nosso papel é fazer como Isaías nos instrui através da palavra de Deus, é dar forças ao cansado, é fortalecer os joelhos daqueles que já estão fraquejados. É o nosso papel. É o nosso papel como cristãos, é levantarmos e termos forças para ajudar os que estão cansados, que estão no deserto e não vejam mais saída. E esta não é uma mensagem de autoajuda, não, que nós baseamos ela em força humana, mas é um chamado a encontrar coragem na promessa divina. É um chamado para encorajar você a sair desta noite aqui com um coração cheio de fé, com um coração renovado, uma vida transformada perante a presença de Deus. Não somente uma palavra de autoajuda, não, você é forte, você é corajoso, não, mas você vive e depende de um Deus que é suficiente na sua vida, e Ele está neste lugar para te ajudar, para te renovar as suas forças esta noite, para você sair daqui e começar a segunda-feira renovado, sem preocupar com o deserto, sem preocupar com as aflições, sem preocupar com o cenário econômico, mas ser prudente com a sua vida com Deus, ser prudente com a sua vida de entrega na presença dEle. Esse é o nosso chamado, para encontrarmos coragem. Em um mundo inconstante, a verdadeira segurança vem da certeza de que Deus é soberano. Então Isaías 35, ele nos chama a sermos agentes de esperança, fortalecendo os caídos e combatendo o medo através da convicção que a salvação e a presença de Deus são reais e estão próximas. A presença de Deus, ela é real e estão próximas. E ontem na escola bíblica nós fomos ministrados acerca das parábolas das 10 virgens. E nós ficamos vacilantes. Ficamos esperando. Estava comentando com o Marlon agora mais cedo. Nós somos aqueles que deixam tudo para a última hora. O Senhor está falando, o Senhor está chamando, o Senhor está proclamando a sua palavra há anos. E nós estamos como aquelas virgens imprudentes, esperando tudo para a última hora. E na hora que Ele vir,
aí não vai ter mais jeito. Então o Senhor está falando, o Senhor está nos mostrando que no meio deste mundo inconstante, a verdadeira segurança, ela está na certeza que nós temos um Deus soberano. E a presença de Deus, ela é real e está cada vez mais próxima, amados. Nós temos que nos preparar, nós temos que confiar e crer, nós temos que voltar ao primeiro amor, a confiar. Há dificuldade, o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos desertos, nós teríamos aprovação, nós teríamos tantas coisas, mas nós devemos ter bom ânimo. É o que o profeta está falando para aquele povo: tenha bom ânimo, renova suas forças, fortalece os seus joelhos. É o que o Senhor tem para falar a você esta noite. Não deixe para a última hora. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a entregar a sua vida na presença dEle. Comece a direcionar a sua vida para Ele. Não deixe para fazer as coisas de última hora. Não deixe para buscar encher o seu azeite no último momento, porque a volta do Senhor está próxima. Os sinais estão acontecendo. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas Ele vai voltar. O Senhor vai voltar. Então se preparem, fortaleçam, busquem, encorajem os irmãos, leve a palavra, medite nela, ore, dobre os seus joelhos, fortalecendo a sua fé com o seu rosto prostrado aos chãos, lendo a palavra, porque a volta e a presença do Senhor, elas são reais e ela está cada vez mais próxima nas nossas vidas. Não deixe para a última hora, não deixe esse jeitinho seu brasileiro aí de deixar tudo para a última hora não, irmão. Não deixe para a última hora, comece agora. Você ainda tem oportunidade. Mesmo no deserto, mesmo você achando que não há nada mais para fazer, mesmo que as coisas estão difíceis, não deixe para a última hora. Comece a buscar ao Senhor, porque há uma promessa do Senhor, há uma promessa para cada um de vocês, há uma promessa para cada filho dele. Há uma promessa do Senhor de que cada filho dele, que reconhecer Ele como Senhor, estará ao lado dele. Mas para isso nós temos que voltar o nosso coração para o Senhor. Nós temos que entender que nós somos dependentes dEle. Mesmo as coisas estando difíceis, mesmo o caminho não estando um caminho aberto, um caminho estreito. Este que é o caminho da dificuldade. Porque o caminho largo te leva à perdição. É o caminho do Senhor, um caminho que Ele nos direciona. Então não deixe para a última hora. E o capítulo 35, ele vai terminar com uma promessa de que a tristeza e o gemido fugirão. Que diz assim, no versículo 10: os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. É uma promessa que a tristeza, que o gemido fugirão, que essas dores ao qual nós estamos passando, elas vão acabar. Que esses momentos de lamento, de tristeza, eles vão cessar. Há uma promessa do Senhor para mim e para a sua vida, irmãos. Há uma promessa do Senhor para que aquele que confia nele, as bênçãos o alcançarão. Aquele que o obedece. Então não fraqueje. Levante suas mãos. Volte a orar. Volte a lutar. Não desanime. Mantenha firme. Mantenha na busca incessante. Firme os seus joelhos. Volte a se colocar em pé em adoração. Volte a sua vontade, aquilo que você busca para a presença de Deus. Então firme os seus joelhos. Coloque-se de pé em adoração ao Senhor. Então acalme o seu coração, que o seu Deus, Ele veio para te salvar. E Ele vai florescer na sua vida. Ele veio para salvar a minha, para salvar a sua vida. Ele se entregou naquele madeiro pela minha e pela sua vida, para que nós viemos ter refrigério na alma, para que nós viemos ter paz na nossa alma. Foi para isso que Ele se entregou, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, para nos dar mais uma oportunidade, que mesmo no meio da dificuldade, que mesmo do deserto, que no mesmo da falta financeira, da saúde, Ele está trabalhando ao nosso favor, mas isso depende de nós, se nós vamos confiar, se nós vamos crer, se nós vamos entregar a nossa vida totalmente na presença dEle. Se nós vamos entregar e ver o florescer da vida do Senhor nas nossas vidas. E para finalizar, o deserto ele não é o fim do seu caminho.
Ele é o lugar onde você verá Deus transformar o seu cansaço em testemunho. Ele não é o fim. O deserto não é o último estágio da sua vida, não. O deserto é um preparo. É aonde Deus te leva para te preparar. Ele não é o último estágio, não é o fim da sua vida, da sua caminhada, não. Ele é o lugar onde Deus vai transformar tudo aquilo que você está passando hoje, tudo aquilo que você está sofrendo hoje. Ele vai transformar em um grande testemunho. Em um grande testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, dos milagres, das maravilhas. Não ache que acabou, não ache que terminou por aqui, não. Isso é só um processo. É um ensinamento, é uma forja do Senhor nas nossas vidas. É um processo que nós temos que passar para transformar este cansaço, essa fadiga, este momento de aflição nas nossas vidas em grande testemunho, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Não é o nosso nome, é o nome do Senhor. É Ele que merece toda a exaltação, todo o louvor, toda a glória. É somente o Senhor. Eu quero que você fique de pé para nós encerrarmos e orarmos. E o símbolo do deserto para nossas vidas, ele simboliza a preparação. É o Senhor nos preparando para uma grande missão que Ele tem para nossas vidas. Todo o deserto que você está passando, toda a aflição que muitas vezes você passa, é o Senhor te preparando para uma grande missão que Ele quer te usar. É o Senhor te preparando para algo tremendo que Ele quer usar você através da sua vida. Então não fique achando, não esfaleça suas mãos, não canse os seus joelhos, mas continue firme. Continue perseverante na sua fé, continue caminhando, continue obedecendo a voz do Senhor, continue entregando os seus projetos, os seus sonhos, tudo aquilo que você tem buscado diante do Senhor. Está difícil, não está dando certo, mas continue perseverando, porque o Senhor está te preparando para uma grande missão, para através da sua vida Ele te abençoar, seja na sua vida financeira, seja na sua vida espiritual, seja através da sua empresa, seja através do que for. Ele quer usar a sua vida para abençoar a vida de pessoas e glorificar o nome do Senhor. Esse deserto é um momento de preparação para as nossas vidas, para que quando nós chegarmos no momento de glorificar o nome dEle, de exaltação, de alegria, de abandono de tristeza, nós lembrarmos que nós tivemos um Senhor que nos acompanhou, que não nos deixou fraquejar, que não nos deixou desanimar no caminho, não, mas esteve lado a lado conosco, veio pessoalmente nesta terra para nos dar ânimo. E nos lembrar todas as vezes que nós olharmos para a cruz e vemos o sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas. Para todas as vezes que nós lembrarmos do Senhor naquela cruz, nós vemos que tudo aquilo que Ele passou foi um processo para que a glória dEle fosse manifestada no meio das nossas vidas. Foi um processo que Ele teve que passar para uma promessa maior na minha e na sua vida. Então não desanime, irmãos. Continue firme, se apoie em Deus, busque a presença dEle, se entregue diariamente na presença dEle, fortaleça aqueles que você vê desanimado. Quando você vê um irmão cansado, oprimido, passando por dificuldade, faça o seu papel como homem, como mulher de Deus, traga ânimo sobre a vida dele, traga renovo sobre a vida dele, dê forças aos que estão cansados, aos que estão com joelhos vacilantes, ajuda. Porque o Senhor, Ele está trabalhando no seu deserto, Ele está trabalhando com você, Ele está te ajudando a passar por este momento de dificuldade. Então não olhe para as dificuldades, não olhe para as situações, olhe para aquele que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, aquele que veio e se entregou nesta terra pelas nossas vidas, pela minha, pela sua vida. E nós devemos nos orgulhar por isso? Não, nós devemos nos humilhar cada vez mais e reconhecer quão miseráveis nós somos, quão falhos nós somos, porque precisou o Senhor encarnar em forma humana para vir tratar os nossos pecados, tratar as nossas falhas, se sacrificar por aquilo que nós fazemos diariamente errado.
e ainda assim nós continuamos errando, continuamos afastando dos caminhos. O Senhor está falando: é chegada a minha hora. O Senhor está falando através das palavras: o Senhor está voltando. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, mas Ele está voltando, e Ele quer encontrar a sua noiva preparada. Ele quer encontrar todo mundo cheio do azeite do Senhor, com fogo santo, com fogo cheio da presença dEle, para que no momento da volta dEle, todos estejam reunidos para proclamar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. É isso que nós devemos fazer, amados. No meio da dificuldade, no meio dos problemas, nós temos que se apegar num Deus que é grandioso, num Deus que é poderoso, num Deus que não solta nossas mãos em momento nenhum. É nós que soltamos a mão de Deus, é nós que nos afastamos, mas Ele não. Ele está diariamente querendo que nós o buscamos, que nós entregamos as nossas vidas na presença dEle. Então não fique esperando para depois, não fique esperando o momento certo, não. O momento é hoje, o momento é agora. O momento de você entregar a sua vida para Deus, de você buscar a sua face, de você entregar e viver uma vida extraordinária na presença dEle. Viver aquilo que o Senhor tem te prometido, as promessas reais, não promessas fúteis lá de fora, do inimigo, não. Promessa de vida, promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa de restauração, promessa de grandes coisas da parte de Deus. E a promessa maior, que é a vida eterna, é esta promessa ao qual nós devemos se apegar. É a promessa da vida eterna, a promessa que Ele nos prometeu, que estaremos reunidos ao lado dEle. Aquele que crê, aquele que buscar e se entregar como filho, esse sim estará comigo no paraíso. Esse é o Senhor que nós servimos, aquele que se alegra com aquele que o busca, aquele que se alegra com aquele que se entrega na presença dEle, aquele que tem um coração bondoso, que vê as suas misericórdias se derramar sobre as nossas vidas todos os dias. Então clame a Ele nesta noite. Coloque a sua vida, os seus problemas, oh Pai, nesta noite na presença dEle. Curve a sua cabeça e comece a buscar a face do Senhor. Comece a proclamar o nome dEle. Comece a entregar. Fala: Pai, eu estou passando por um deserto, Pai. O Senhor sabe da minha luta. O Senhor sabe tudo aquilo que eu tenho passado, Pai. A dificuldade financeira, Pai. Os problemas na minha saúde. Pai, a minha família, o Senhor sabe. Coloque na presença dEle, irmãos, que Ele sabe o que faz. O Senhor sabe o que fazer. O Senhor tem promessa, o Senhor tem restauração. É Ele que conhece o seu coração, não sou eu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você há de passar, não. Mas o Senhor, Ele conhece. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele sabe tudo aquilo que há de passar na sua vida. Então entregue-se a Ele, coloque na presença dEle e fale para Ele: Pai, esse deserto não vai me parar. Esse deserto que eu estou passando hoje, Pai, não vai me parar, não. Esse deserto vai me preparar para mim dar glória, para me passar pelas minhas provas dando glória, dando aleluia. Esse deserto que eu estou passando hoje, Pai, é para que o Teu nome venha a ser glorificado, para que eu possa dar testemunho que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Busque a presença do Senhor nesta noite, amados. O Senhor tem grandes coisas, o Senhor tem rios no meio do deserto. O Senhor tem refrigério para a tua alma esta noite. Ele quer que você saia daqui restaurado, com o coração cheio da presença dEle, com o coração tomado pela glória dEle, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. O Senhor está aqui, o Senhor se faz presente na casa. A sua presença é real neste lugar, e Ele quer transformar, Ele quer curar enfermos, Ele quer curar pessoas que entraram aqui com procura de uma resposta, que veio neste lugar e falou: Pai, eu preciso de uma resposta. Que entrou por aquelas portas e falou: Pai, eu preciso de uma resposta. O Senhor vai te dar essa resposta, é hoje. Então se coloque na presença dEle, porque o Senhor vai te derramar nessa resposta. Mas primeiramente você tem que entregar a sua vida para Ele. Primeiramente você tem que se derramar na presença dEle. Você tem que tirar tudo aquilo que te impede de se chegar ao Senhor. Tudo aquilo, toda a armadura, todo o coração endurecido, tira ele. Coloca um coração de carne, Pai. Um coração maleável, um coração sedento para as promessas do Senhor. É isso que o Senhor quer derramar sobre a sua vida esta noite. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer que você confie, crê que este deserto Ele não vai te parar, não. Esse deserto Ele está te preparando, porque Ele quer te entregar algo maior. O Senhor quer te entregar grandes coisas, grandes promessas. Mas para quê? Para que a sua vida seja usada pela vida do Senhor. Ele quer te usar na missão que Ele tem para a sua vida, na missão que é levar o Evangelho, que é resgatar aqueles que estão lá fora,
perdidos, falhos, fracassados, mas eu, Senhor, quer dar vitória. Gastando a minha